Olá, galera, tudo bem? Eu sou o Edmar Gula, diretor executivo aqui da Croma. Estamos começando mais um Croma Talks. Hoje eu estou com o meu grande amigo Marcos, da AIF, o nosso grande parceiro de neurociência. A gente trabalha muito em projetos envolvendo ciência aplicada a trazer resultados e trazer dados concretos para a tomada de decisões. E a gente vai ter uma conversa hoje, né, Marcos, sobre cases, sobre histórias bacanas, é isso? É isso mesmo. Bom dia, gente. Estou muito feliz aqui de estar junto com o Gula, aqui na Croma Solutions, para falar sobre neurociência aplicada para vocês. Legal. Bom, como vocês sabem, a gente tem alguns canais e vocês podem interagir por esses canais, mandar perguntas todo o tempo. A neuromarketing é um tema que geralmente levanta e gera muitas dúvidas e muitos questionamentos. Às vezes, né, a gente tem clientes assistindo, ou empresas assistindo, ou acadêmicos assistindo, e querem saber alguma aplicabilidade prática de alguma coisa que está sendo desenvolvida nesse momento, ou por vocês, nas empresas, ou nas pesquisas de vocês. Então, mandem as perguntas o tempo todo pelo Twitter, Croma_Solutions, pelo nosso Facebook também, e, claro, pelo próprio canal do YouTube, que vocês podem interagir, ok? Duas telas sobre Croma. Para quem ainda não conhece a Croma hoje tem 3 unidades de negócios. Nós entregamos consultoria, pesquisa e capacitação. Na unidade de consultoria, claro, e tanto na de pesquisa quanto na de capacitação, nós estamos focados em marketing e comunicação. A nossa proposta é entregar soluções muito prototipadas, muito tailor-made para diferentes desafios de negócios e de marketing. Então, a gente costuma dizer, nós temos a solução, não importa o desafio, e isso é verdade. Nós temos 10 projetos de neurociência, 20 projetos de mídia, e todos eles são absolutamente diferentes uns dos outros. Essa é a nossa proposta de trabalho. E, claro, as 3 unidades um pouco mais detalhadas, a Croma Consultoria, com entregas muito rápidas, muito colaborativas, muito personalizadas, em função dos desafios de negócios. Croma Insights, a nossa unidade de pesquisa, com uma etapa ou metodologias qualitativas extremamente diferenciadas, bastante inovadoras. A gente usa muito neurociência em cases que são tradicionalmente não aderentes à neurociência. Vamos trazer um eye tracking aqui para trazer uma validação extra sobre esse caso. Então, isso para a gente já é, felizmente, algo corriqueiro. E Croma Knowledge, gestão do conhecimento e capacitação para o amanhã. E, claro, esse webinar é organizado pela unidade de negócio de Croma Knowledge, que tem também a obrigação de levar estudos de tendências para o mercado e gestão de conhecimento e, claro, treinamentos e capacitação. Caso vocês não tenham ainda a oportunidade de ter visitado os nossos canais, o canal da Croma no Facebook, o nosso perfil no Twitter e a nossa página no YouTube. Vocês podem usar hashtags WebinarCroma, Croma Solutions, Neuromarketing, a todo momento para twittar ou para produzir conteúdo relacionado ao que a gente está falando aqui hoje. Ok? Eu queria dar uma palavrinha sobre a questão da relevância do neuromarketing. Na realidade, assim, os maqueteiros, os publicitários em geral, eles estão respondendo, né, a uma transformação do consumidor. Uhum. O consumidor se transformou nesse novo cenário de tecnologias de comunicação e tudo mais. Então, e nesse cenário, a questão da emoção, a questão do engagement, tanto cognitivo, atencional, quanto o engagement emocional, acabou ganhando relevância. E trata-se disso, quer dizer, a neurociência tentando ajudar nessa detecção do engajamento dos consumidores. E é aí que você me deixa para apresentar o tema do nosso webinar, que é como a neurociência influencia a tomada de decisões aplicada ao marketing, claro, que é a nossa grande matéria-prima, né, Marcos? Exatamente. Vamos lá. Bom, gente, na nossa jornada aqui do webinar hoje, a jornada de conteúdo, nós vamos falar um pouco sobre conceitos de neurociência. Para quem já conhece neurociência, talvez a gente conte algumas coisas que são já convencionais ou que já são sabidas, mas para quem não conhece é super importante. Algumas ferramentas de neuromarketing, pelo menos as principais ferramentas, e claro, a maior parte do tempo a gente vai falar sobre aplicações e cases práticos com alguns resultados. Claro, é sempre importante
dizer que a gente não pode, muitas vezes, compartilhar alguns cases que a gente gostaria, porque nós somos uma consultoria, enfim, é complicado. Então, alguns cases a gente traz muito para ilustrar algumas situações, outros cases a gente pode comentar, mas não necessariamente comentar resultados, claro, por questões de confidencialidade. Ô Marcos, você acha que o Martin Lindstrom está correto quando ele fala que o neuromarketing é a chave para abrir nossa lógica de consumo? Eu acho que ele está parcialmente correto. Na realidade, a gente sabe que, através das reações neurofisiológicas do consumidor, a gente tem uma série de pistas sobre a tomada de decisão dele. Só que, muitas vezes, a gente também tem que ter a pista do declarado. Isso não se trata de substituir as metodologias tradicionais, e sim de articular, de integrar com as metodologias qualitativas, declarativas tradicionais, é isso. E essa que é a sacada, né? Ou seja, a neurociência ela não vem substituir nada, assim como a internet não vem substituir nada enquanto mídia, mas vem somar. Exatamente. E a beleza da história é a gente somar disciplinas para entender a lógica do shopper, a lógica de consumo. Então, usar o declarado e confrontar com a neurociência, a semiótica e outras disciplinas, e outras ciências que a gente tem para tornar muito mais rico e muito mais assertiva a tomada de decisões. Né? Exatamente. Você aprofunda o conhecimento do consumidor e do shopper. E com esse aprofundamento, você cria novas possibilidades de insight. Marcos, de uma maneira bastante prática, hoje a gente tem alguns recursos tecnológicos de neurociência ou neuromarketing, vamos chamar assim. A gente ouve muito falar de eye tracking e muito de eletroencefalograma, né, ou eletroencefalografia, mas a gente tem outros recursos também, né? Esses são os mais corriqueiros? São. Na realidade, o mais corriqueiro, hoje em dia, que eu acho que está mais fácil de trabalhar, é realmente o eye tracking. Porque a partir do eye tracking é que você consegue agregar as novas ferramentas. Né? Então, quando você usa a eletroencefalografia, só pela eletroencefalografia fica difícil. Você tem que saber para onde a pessoa está olhando, para saber quais são as reações de engajamento em relação àquela área de interesse de um filme publicitário, ou de uma propaganda, um pôster, enfim, do estímulo que você estiver estudando. E eu me lembro que a gente já fez projetos aqui de usar simultaneamente eye tracking e eletroencefalografia. Eu me lembro que há alguns anos um varejista me perguntou: mas ninguém faz isso. Disse, como não faz? A gente faz, né? Então, e o que dá é eliminar o viés do viés, né? Porque se o eye tracking ele já te dá uma resposta mais neurocientífica, o eletroencefalograma ele ajuda a tirar até o próprio viés do olhar, né? Porque não necessariamente aquilo que eu olhei me motiva a fazer uma compra. Não, exatamente. Na realidade, é justamente isso. A gente aprofunda a reação implícita, que a gente chama, né? A reação que a pessoa não tem consciência, né? Diante daquele estímulo que você está estudando. Além do eletroencefalograma, né? Existem outras tecnologias, como, por exemplo, o Facial Expression Recognition, que é a questão de codificação facial, para a gente entender. Né? É muito legal. Existe ainda, os desenvolvimentos são muito recentes ainda. Então, tem uma série de coisas que precisam ser validadas, mas é sensacional, uma coisa que realmente vai evoluir nesse sentido. Tem também a questão da condutividade da pele, que é aquela coisa, sabe, tipo Big Brother. Só que o Big Brother, o pessoal falava de detecção de mentira, é uma bobagem isso. Mas é um grande indicador de impacto emocional de um determinado estímulo. Isso, se você interpreta dessa forma, é perfeito. Tem eletroencefalografia, tem o eletrocardiograma, tem eletromiografia, que você bota sensores no rosto do sujeito para ver se ele estimula determinados músculos de reação emocional diante daquele estímulo. Bacana, entendeu? Muito bacana. Bom, seguindo, o que a gente tem? Um primeiro case. Sabe o que é engraçado? Eu já vi outras pessoas apresentando esse case que foi desenvolvido por você, né? Então, Bula, eu fico muito chateado. Apresentando o case como se fosse dos outros. Então, conta o seu case, porque esse case ele é icônico no mercado, a gente vê em diversas apresentações, sem dar o crédito, foi desenvolvido pela IF, então foi desenvolvido por você. E esse case é muito legal porque ele é muito didático, né? Na realidade, esse foi um case desenvolvido pela IF quando a gente prestava serviços para a FGV Projetos.
Então, dentro da isso foi um case que nós desenvolvemos para que a FGV Projetos pudesse desenvolver lá os projetos deles. E isso foi, obviamente, antes da Copa do Mundo, que foi desenvolvido esse case, a gente fez com 40 pessoas, sendo 20 homens e 20 mulheres. E acho que é interessante aí a gente partir para os resultados dele. É uma propaganda de revista, tem todos os elementos icônicos de propaganda de cerveja. Isso que vocês estão vendo em tela é o exemplo do olhar, do percurso ocular de um sujeito do sexo masculino. O tamanho da bola é proporcional ao tempo de fixação do olhar sobre aquela área do estímulo, e os números refletem a sequência do olhar. Esse estímulo foi demonstrado somente por 5 segundos para cada pessoa. Uhum. E, naturalmente, você vê que, então, que a pessoa, esse sujeito, esse menino, ele olhou para a tatuagem da moça, depois para a boca dela, depois desceu para o quadril, foi para a marca, e aí ele foi ver o texto. Uhum. Né? Próxima, por favor. Aí, o que acontece? Quando você junta todos os gaze plots, que é esse tipo de gráfico, chama-se gaze plot, vira uma doideira, a gente não consegue entender direito. Daí é que foi desenvolvido para a próxima tela, que é o que o pessoal chama de mapa de calor ou heat map. Porque é legal, só para a gente trazer o didatismo mesmo, assim, o eye tracking, porque a gente está falando de um resultado de eye tracking. O eye tracking tem alguns resultados muito específicos. Então, o heat map, que é o que a gente está vendo agora, o scan path, né, que a gente viu anterior, que é o mapa. É o caminho do scanning do olhar. Então, assim, são alguns outputs, alguns resultados de uma aplicação de eye tracking. Então, o que a gente está vendo agora é um heatmap. É um heatmap, exatamente. O heatmap tem, assim, quanto mais vermelho, mais tempo foi a visualização daquela área, né? Uhum. E quanto mais esfumaçado, quer dizer, mais verde, né? E mais difuso, menos tempo de visualização daquele determinado ponto. O amarelo fica no intermediário. Aqui a gente está juntando homens e mulheres, mas aí a gente pode fazer análises comparativas, fazer uma separação entre homens e mulheres, por exemplo, né? Então, qual foi o grande resultado os 3 grandes resultados desse estudo? Assim, o primeiro grande achado, qual foi? O grande achado é que, às vezes, a gente imagina que um layout contém todos os elementos eficientes para atingir o teu público, que nesse caso seria o masculino. Criativo. Exato. E aí você, na realidade, se surpreende com uma informação que, se fosse declarada, talvez fosse difícil de acreditar, né? Mas vamos lá, se você puder passar a próxima. Aqui o que acontece? A gente tem clusters de fixação do olhar. Uhum. Este slide reflete o olhar das mulheres participantes do estudo. Uhum. Então, você vê que 100% das mulheres olharam para a área da tatuagem da moça, 100% olharam o texto e 71% olharam para a marca. Uhum. Você acha, Gula, que como é que vai se comportar aí o shopper do consumidor. O consumidor do lado masculino, né? Vai aumentar a associação da visualização da loira, né? Que é aquele ícone da cerveja. Então, vai aumentar esse número de 71% ou vai baixar? Que é o próximo, é isso? Que é o próximo, exatamente. Como é que aconteceu? Aí, o que acontece? Reflete os clusters de visualização dos homens. Então, você tem um cluster azul que não dá para a gente entender se não for por uma zona de decisão. Ou a mulher, ou o cara olhava para o lado esquerdo, ou o cara olhava para o lado direito. Então, foi um momento em que ele hesitou. Criou-se um outro cluster embaixo que está mais focado no corpo da moça, né? E isso refletiu na visualização do cluster da marca. Ao invés de cair, ao invés de subir, ele caiu para 57%. Sim. Isso é curioso, porque assim, hoje a gente usa muito... A gente ainda vê muito pouco de neurociência aplicada ao que a gente chama de Big Idea, né? Ou seja, das agências e tudo mais. E assim, isso mostra para mim, e eu costumo dizer que eu sou uma soma de Capricórnio com Touro, então eu sou um cara extremamente pragmático. Isso mostra para mim como é necessária uma abordagem complementar para que a ideia criativa seja, de fato, explorada em todo o seu potencial e atinja o resultado esperado. Porque a ideia criativa, por si só, ela não resolve necessariamente o problema. Então, hoje
A gente usa isso desde usabilidade, a gente vai mostrar alguns casos, até para catálogos. A gente fez um projeto lindo juntos, né, de catálogo de cosméticos, para reorientar todo o catálogo. Mas a gente vê muito pouco isso, né, Marcos, ainda, principalmente do lado das agências. Por que você acha que isso acontece? Por que ainda não pegou? Porque, obviamente, a gente tem uma questão de custos, mas não é exorbitante fazer um estudo desses. É absolutamente plausível. É o custo de você fazer meia dúzia de focus groups, às vezes nem isso, né? Exatamente. A questão é que, assim, existe uma mudança de paradigma, né? É modelo mental. É modelo mental, com certeza. E, naturalmente, também existem pressões de ponto de vista econômico, né? Que acabam, digamos, diminuindo a margem de inovação, né? Quando a gente tem uma situação em que a inovação é priorizada, o cliente ele quer um insight que saia digamos, do trivial, né? Onde existem situações, por exemplo, o mercado de perfumes, né? As pesquisas declarativas tradicionais não entregam mais um insight além do que eles já conhecem. O declarado é sempre um problema, né? A gente tem uma metodologia que a gente gosta muito, que é o SPY, que é a observação do shopper, como você conhece, que é a observação do shopper no ponto de venda. Então, 90% do tempo a gente está observando o comportamento do shopper e 10% a gente usa para arguição. E é muito engraçado, porque às vezes você tem 10 produtos promocionados da mesma categoria na gôndola, ele passa na frente, 4 produtos promocionados, ele passa na frente dos 4 produtos promocionados e não compra o produto promocionado, compra uma marca que é, enfim, importante para ele. E se você vai no declarado exclusivamente, você pode perguntar o quanto uma promoção nessa categoria, né, é importante para o super importante. Exatamente. E aí você tem um comportamento que é difuso ou divergente do declarado que vem da pesquisa tradicional. E claro que aqui, gente, a gente não está falando que a pesquisa tradicional é extremamente importante. Um campo bem executado, uma focus group bem executada, uma etapa quali exploratória bem executada, elas são fundamentais. O que a gente está falando é que disciplinas e que ferramentas a gente soma a esse contexto para que a tomada de decisões seja extremamente assertiva, porque a gente está falando de resultados de negócio e de marca no final do dia. Né? Exatamente. O que a gente está falando são de dimensões distintas, né? E que são importantes. Eu costumo utilizar o que a gente, nas palestras, a coisa do consumidor elefante, um conceitozinho que a gente... Conta mais, isso é legal. Diz que tem uma lenda hindu que chegou um circo numa cidade que tinha muitos deficientes visuais, muitos cegos, né? Então, os cegos que pela primeira vez tinham contato com o elefante. E aí eles queriam sentir como é que era. E um pegou na pata do elefante, o outro pegou no rabo do elefante, na orelha do elefante. Exatamente. Então, a percepção de cada um sobre o elefante foi completamente diferente, né? E, na realidade, ninguém estava errando, né? O que existia era um ocultamento parcial da realidade. Então, o que a gente faz, a metáfora para a pesquisa de mercado, utilizando essa ferramenta, é que, assim, o declarado é pegar na tromba do elefante. Exato. É desimportante? Claro que não. A tromba é absolutamente importante para contextualizar o elefante. Exatamente, mas desculpe, definitivamente, ele não é só uma tromba. Exato. Ele é também as outras coisas. Então, a gente tem que entender a integração entre as coisas. Não quer dizer que contradiz ou que uma coisa é superior à outra. Legal. Vamos ver mais um case, por favor. Porque essa questão do modelo mental, ela é super relevante, porque é o medo do arriscar, o medo de investir algo que você não veio investindo até então, ou pressões culturais de o próprio cliente falar, não precisa disso, vamos fazer só essa metodologia que é suficiente. Então, assim, isso é o que mais... Nós somos, né, assim, quem está conectado nesse webinar, se interessa por esse assunto, e nós aqui somos muito que evangelizadores, né, de novas adoções, de trazer inovação, apesar de que a gente não está falando de absolutamente nada inovador aqui, porque a neurociência já é algo absolutamente utilizado. Então, existe tem uma estatística da União Europeia, né, que foi um comitê de inovação lá da União Europeia. Eles fizeram um estudo sobre neuromarketing, isso foi em 2011, 10. E aí a estatística foi de que naquela ocasião 10% das companhias já estavam
utilizando esse tipo de ferramenta, né? E em 2014, uma outra pesquisa levantou a intenção de uso. E em 2, 3 anos, houve uma duplicação. 21% dos executivos declaravam utilizar. Hoje a gente está em 2016 e a gente sente, pelo volume de propostas que tem surgido, que esse número está crescendo cada vez mais. E tem que crescer, né? Vamos olhar, vamos convidar a galera para assistir um filme e depois a gente comenta. É isso? Tá bom. Vamos lá. This is an awareness test. How many passes does the team in white make? Go! The answer is 13. But did you see the moonwalking bear? Bacana. Porque esse é um filme que algumas pessoas já devem ter visto, mas é um filme muito legal para ilustrar tudo isso que a gente está falando e como a neurociência pode ajudar a aclarar alguns caminhos que os modelos convencionais não necessariamente conseguiriam. Agora a gente vai mostrar um pouco do filme avaliativo e depois a gente comenta sobre essa história. Eu posso falar, na realidade. Sim. Cada uma dessas áreas de interesse, que são dinâmicas, né? Você está vendo, por exemplo, a bola, né? Está em movimento, a gente pode monitorar a visualização de cada um desses elementos. Quando entra o Moonwalking Bear, a gente vê quem está olhando, quem não está. Então, são riquezas... de novo, Fê. São riquezas do ponto de vista de análise do comportamento ocular do consumidor que complementam todas as metodologias consagradas de pré-teste, de pesquisa em geral, né, que são declarativas, são importantes. Agora, aí a gente tem uma ideia exatamente do comportamento ocular. Quem é que está prestando atenção? Quem está contando a bola? Quem não está contando a bola? Essa é a questão. Tem um conceito muito interessante de... Antes da gente falar de gôndola, Fê, acho que é legal a gente jogar para cá. Tem um conceito muito interessante que a gente tem aplicado, Marcos, eu acho que é legal a gente compartilhar isso com a galera, que é a avaliação do filme publicitário de uma maneira isolada e a avaliação do filme publicitário dentro do contexto do break publicitário, quando a gente fala de TV, por exemplo, né? Então, assim... até para compartilhar com vocês, a gente já teve algumas avaliações de filmes unbranded que foram criados para construir conceitos e depois eles foram seguidos por filmes que foram branded, mas relacionados à categoria, então isso para cosméticos, e o quanto uma coisa influenciou a outra, mas isso é um modelo um pouco, talvez, mais sofisticado, mas o que a gente está falando aqui isso era para web, não necessariamente para TV. O que a gente está falando aqui é a avaliação de pré-teste, pós-testes, os testes tradicionais de filme publicitário. Porque algo que as metodologias, na minha opinião, pecam hoje é isolar um filme, como se você fosse, naquele momento, parado e bloqueado no break publicitário para ver aquele filme. Porque a cabeça do shopper, ou do consumidor, ou do ser humano que está lá do outro lado, não faz esse break, né? Pare agora, você vai ver um outdoor. Não. Então, como é que eu reproduzo mentalmente, né, de uma experiência sinestésica, sensorial e mental, a realidade do break publicitário? Porque quando a gente compara o filme isolado e o filme dentro do break, os resultados são diferentes. Totalmente. É o que os neurocientistas chamam de condições ecológicas de realização de um estudo. Então, por que ecológico? Nada com verde, não é isso. É porque você está estudando o comportamento do animal no seu habitat. No contexto... Um focus group não deixa de ser laboratorial. Quando a gente está conversando, no dia a dia, você não se junta em torno de uma mesa para conversar também sobre determinadas temas tão aprofundadamente como a gente está habituado a ver. Mas, no entanto, você obtém alguns insights super importantes.
Só que são insights obtidos num contexto que não é o contexto mais ecológico possível. Então, da mesma forma que as ciências sociais e a psicologia utilizam informações e tentam isolar condições para ter controle de uma situação, a neurociência também faz. Mas ambas também fazem, e hoje esse eu acho que é o movimento mais importante, é uma aproximação da condição ecológica de estudo do comportamento do consumidor. A menor interferência possível, né? E claro, olhando tudo isso que a gente fala todos os dias, o comportamento omnichannel, o comportamento dos digital social rumors, ou seja, a tecnologia é absolutamente inserida dentro desse contexto, então não dá mais para falar de avaliação de filme publicitário olhando para a TV exclusivamente. Temos que falar da relação dos meios, temos que falar do dia a dia absolutamente natural das pessoas. A gente está rodando nesse momento aqui na Chroma um projeto muito interessante, que é a avaliação de um mascote de uma marca, e de uma grande marca no Brasil, e é muito legal, né, a gente olhar a composição desse mascote do ponto de vista da construção das personas do shopper e dos atributos de marca, porque se você joga isso para uma empresa de design, cria aí um mascote, você vai ter um bom resultado? Pode até ter, mas não necessariamente comprovado que aquele mascote constrói os atributos de saúde de marca que você precisa construir, e cria o que eu chamo de unique selling proposition, como você se diferencia da concorrência, e como aquele seu mascote ele atua definitivamente como um construtor de resultados, que é a função dele. Não é só uma função de comunicar e tudo mais. Então, a neurociência ajuda muito nesse contexto. Essa questão do Unique Selling Proposition que você colocou, é essa a questão. Quer dizer, nos anos 70, 80, o Unique Selling Proposition, ele era construído com base em diferenciais objetivos para o consumidor. Uhum. E hoje, você, na realidade, não, assim, existe uma similaridade muito grande entre os selling propositions das empresas, do ponto de vista do funcional, né? Agora, na comunicação é que a gente vai ter que... Né, porque a gente está falando de uma coisa que é contexto econômico de negócios, que é comoditização, e do ponto de vista de brand value, onde eu me diferencio dos outros e aonde eu chamo a atenção em determinados atributos. A gente tem uma pergunta aqui que eu quero compartilhar com você. Vem lá do Guilherme Maia. Braço aqui. No case estático da revista, o layout foi alterado para que a atenção fosse direcionada à marca? Desculpe, não entendi. Se no case estático da revista, o layout foi de alguma maneira alterado para que a atenção fosse direcionada à marca. Sim. Aí a recomendação, a partir dali, foi tentar aproximar o produto da garota. E o legal é, assim, a gente fazer isso... Hoje a gente tem usado muito, tanto a neurociência quanto a semiótica, para fazer teste de conceito. Uhum. Antes, às vezes, de rodar o próprio filme, de gastar uma grana naquilo, a gente tem levado conceitos para testar antes, então, em moodboards estáticos, que tem muito a ver com a tua pergunta aqui. Assim, antes de eu desenvolver o filme, eu posso levar conceitos e pré-testar de uma maneira diferente. Quando eu vou pro teste, e aí, claro, né, sem entrar nas avaliações do que é blockbuster ou não, e das metodologias e dos bancos de dados existentes, mas o que de fato é muito mais próximo da realidade do meu shopper e o que constrói a minha marca. Vamos ver um case de gôndola, porque é um case muito legal, porque a gente tira a neurociência do laboratório, porque é importante dizer que, principalmente o eletroencefalograma, tem que ter o acompanhamento de um profissional, um neurocientista mesmo, né, de verdade, não dá para fazer de qualquer jeito. Não. Aqui na Chroma, quando a gente roda, né, os eye trackings, a gente cria todo um ambiente neutralizado, com menos interferência possível e tudo mais. Exatamente. E aí muita gente fala assim, mas dá para fazer eye tracking no ponto de venda? Putz, claro que dá para fazer eye tracking. É o que mais a gente tem feito. Então, assim, a gente tem também um outro produto que é muito legal, que a gente faz muito juntos, né, Marcos, que é o design de gôndola. E o eye tracking ajuda muito a fazer design de gôndola. Então, esse filme, ele é longo, mas vale a pena mostrar pelo menos um pedaço, e eu queria que vocês percebessem, quem está vendo o webinar, as representações gráficas que mostram o comportamento do olhar. Né? E esse tipo de... Pode começar, se puder. Isso. Esse tipo de estudo é interessante porque ele junta duas abordagens.
o comportamento ocular e a ação. Exato. A gente chama isso dentro da F de etnografia do olhar. Perfeito. Né? Porque é uma abordagem tanto etnográfica, do ponto de vista que você está filmando a ação. Está acompanhando, a missão de compra. Exatamente. E até os diálogos que acontecem do shopper numa jornada de compra no autosserviço como este, né? E você, ao mesmo tempo, vê o comportamento ocular, que ele não tem ideia, né, do que está olhando, e a gente levanta estatísticas para fazer essa análise sobre as áreas de interesse em gôndola. Sim. Agora, é uma coisa que algumas marcas, indústrias, então a gente vê grandes indústrias que, obviamente, fornecem produtos para o grande varejo, para o autosserviço, investem muito em eye tracking, em pesquisas anuais. A gente já tem grandes institutos que também investem em eye tracking em algumas pesquisas anuais, mas ainda a gente tem muita oportunidade aqui, né, Marcos, no PDV físico. Eu não entendo ainda, para mim, assim, a contribuição da neurociência é tão clara para mim no PDV físico, né, nos diferentes formatos, porque a gente está falando do hiper, estamos falando de farma, sabe, assim, são tantos formatos diferentes, exatamente, e o comportamento de compra e a missão de compra é muito distinto. Então, acho que E sabe, Gulo, o que é interessante? Nos estudos que a gente tem realizado aqui com você, o hiato que a gente percebe existente entre a criação da marca fora da loja e o que acontece ali na loja, o quanto de dificuldade existe entre criar a coisa dentro de um contexto de criação de marca, que é out, né, out of store, e o in-store então, aí é que esse gap que tem que ser diminuído. Você sabe que está me lembrando um outro projeto que a gente fez que foi muito legal, que foi o mapeamento do perfil do shopper pela neurociência, que a gente identificou os 3 perfis dominantes. Isso foi muito legal, assim. Então, o cliente tinha ideia de que a missão de compra, sei lá, eram 10, 12 missões diferentes, a gente chegou em 3 missões dominantes, né, por perfil de comportamento de shopper, ou planejado, etc, etc. E toda a comunicação e toda a segmentação foi baseada em neurociência. Então, assim, foi muito legal, porque a neurociência, para mim, por ser ciência, é um argumento praticamente irrefutável, porque ela é comprovada em casos. Então, claro que a gente está falando de um estudo científico, então tem que ter casos, representatividade, margem de erro, a gente vai entrar nesse contexto todo de metodologia, mas é uma ciência. Então, assim, o peso disso entre um declarado e entre um comportamento mapeado cientificamente, a probabilidade de menor erro está aqui na neurociência, você concorda? Eu acho que a gente quando está fazendo a aplicação, a gente não está produzindo ciência, conhecimento, a gente está usando ferramentas científicas para ajudar, em última instância, quem está tomando decisão. Né? Isso, eu sempre falo o seguinte, a diferença que existe entre você fazer a pesquisa de campo em Plutão e você fazer uma pesquisa com um telescópio. Isso vai depender dos recursos tecnológicos que a gente tem disponível e a gente também vai depender dos recursos financeiros. Né? Então, a gente não tem pretensão de fazer ciência. Né? A gente tem de usar a ciência de ajudar, a favor do marketing. Para que eles possam tomar a decisão da maneira melhor, menos arriscada. Vamos para o mundo online agora? Vamos ver case de usabilidade? É isso, Fê? Isso. Legal. Isso, por exemplo, né, é um exemplo de game, né, dentro de um site de um grande fabricante de iogurte. Então, na verdade, esse site é feito para crianças, né, que também é uma possibilidade. Né, esse trabalho pode ser feito com crianças. Então, você pode isolar áreas de interesse, por exemplo, dentro desta tela e ver qual tela que a criança está interagindo com mais intensidade, né? Então, cada uma dessas áreas de interesse são joguinhos distintos dentro do site do anunciante. Isso para desenvolvimento de aplicativo, para desenvolvimento de game, para desenvolvimento de sites,
para melhor alocação, para melhor arquitetura, né, definição de wireframes, isso, assim, e gente, muito antes da programação, assim, o bacana é, o seu projeto pode ser mais curto e menos dispendioso se você usa essas ferramentas logo no começo, porque você direciona toda a programação para algo que é muito mais assertivo. Exatamente. Né? A refação é muito menor. Lembra do livro digital que a gente testou? Esse foi super interessante também, porque sim. assim, você vê o comportamento de navegação no livro digital, né, do catálogo, do sujeito, né? E teve as duas coisas, né? A gente testou tanto quanto em iPad. Então, isso é muito interessante, porque a gente consegue entender quais são os gargalos, né, de uma plataforma interativa específica. Agora, o meio online, eu acho que ele é naturalmente mais aderente se a gente, eu não sei, não tem essa estatística, mas se a gente pudesse dizer que hoje o que tem hoje usado muito mais neurociência do que em marketing, onde a neurociência tem muito mais sido usada ou mais adotada, eu acho que é pela galera que desenvolve muito mais interfaces digitais, até pela própria pelas próprias ferramentas de analytics e tudo mais, que a gente pode mapear a jornada e a gente consegue mapear, por exemplo, em web... de conteúdo e tudo mais. Exato, porque sabe o que acontece, Lu? Em web, a gente consegue mapear o clique do cara e o olhar. E aí a gente faz dois heatmaps, o heatmap do olhar e o heatmap do mouse, vamos dizer assim. Exato. Né? E soma isso com todas as ferramentas bacanas que a gente já tem, né, desenvolvidas, enfim, por Google ou pelos próprios grandes players, onde a gente tem, né, todas as discussões sobre o last click, toda a jornada anterior, né, a chegada do portal, incluindo aí a jornada anterior ao meio digital. Então, aquele cara pode ter pesquisado em 10 lojas antes de ter ido para a internet buscar algumas coisas. O funil de compra e consumo, ele é totalmente esquizofrênico hoje. A gente fez um projeto, acho que eu citei isso no webinar anterior, falando sobre o tempo, o quanto as pessoas dedicam para buscar em skincare depois da compra é muito maior do que da pré-compra, né? Então, assim, é muito engraçado, porque, em teoria, você poderia ter um tempo de busca muito maior antes de comprar o produto que depois de comprar o produto, né? Então, aí você fala, não, peraí, esse funil está totalmente invertido. Então, aquele funil clássico, hoje a gente muito mais usa para estruturar, às vezes, uma bateria de perguntas ou uma bateria de pesquisa, quando a gente vai fazer um face-to-face, um intercept, e para estruturar uma jornada de compra, na pré-compra, o que você considera, desejabilidade e tudo mais, do que necessariamente para entender o comportamento de compra e consumo, porque ele é absolutamente difuso em função do comportamento omnichannel. Exatamente. Existe uma pulverização, né, da estimulação que que a gente acaba desprezando muitas vezes e que não pode, né? O contexto de comportamento do consumidor é outro hoje. Né? Olha só, a gente tem mais uma pergunta legal, pessoal, pela pergunta do John. Por que o neuromarketing pode mudar as nossas vidas? Por quê? Da mesma forma, eu acho que existe um pouco de mitificação nessa hora, John. Eu acho que não é só o neuromarketing, eu acho que é o marketing. Né? Eu acho que a gente está falando em formas de ajudar as pessoas a se comportarem de uma maneira mais aderente às necessidades delas. Eu acredito que, do ponto de vista de marketing, muda as nossas vidas porque a gente tem mais assertividade e precisão. Então, o neuromarketing é uma ferramenta, assim como outras disciplinas e outras ferramentas de marketing, que vem para somar esforços para tornar a nossa jornada mais assertiva, cada vez mais curta, porque a gente tem um consumidor e um shopper que pressionam por mudanças, a volatilidade de comportamento de compra e consumo é muito intensa, então a gente precisa de respostas mais rápidas e a gente precisa lançar a mão de ferramentas que nos deem respostas em tempo real. A gente tem uma modalidade de pesquisa que a gente faz, que é o lançamento de produto, a gente faz acompanhamento em tempo real, por foto, vídeo, depoimento, que nenhum outro tipo de pesquisa consegue. Então, você tem depoimentos em tempo real de lançamento de um produto, de lançamento de uma campanha, e você pode ter no dia
com vetores e indicadores sobre o desempenho daquilo, coisa que na época que a gente fez faculdade, né, a pesquisa demoraria pelo menos 30 ou 60 dias para fazer. Então, o neuromarketing, assim como as disciplinas mais contemporâneas, eu acredito que vem para aumentar a nossa precisão, aumentar a nossa assertividade e economizar o nosso dinheiro, porque em tempos de recessão econômica o dinheiro é um bem precioso. Minimizar risco. É isso aí. Olha só, eu acho que essa pergunta é para você, tá? Porque primeiro tá chamando de senhor. Ah, sim, mas eu sou um senhor. Ah, então ótimo. Eu tenho 49 anos. É a pergunta do John. E 30 de pesquisa. Por que é que o senhor decidiu estudar o cérebro dos consumidores? Essa é uma boa pergunta. Por quê, Marcos? Na realidade, para um pouco sair da mesmice da pesquisa. É o que eu falei, já sou um senhor, eu tenho 49 anos. Desde os 19 eu trabalho com pesquisa. Passei aí por grandes institutos, corporações já que todos conhecem, mas o que acontece? Eu não tenho um perfil, aí é uma questão pessoal minha, que se acomoda por isso que eu gosto de trabalhar com a Croma, por conta dessa... a gente pensa fora da caixinha, literalmente. Exatamente. A ideia é ser criativo, é ser... e construir está no edge, está na vanguarda. É isso aí. E tem uma coisa que a gente faz muito para os clientes, que é construir soluções, porque não tem nada de prateleira. O eye tracking é de prateleira. Como a gente vai aplicar o eye tracking? Aí já são outros 500. Exatamente. Eu vou falar bem sinceramente, com toda honestidade para todos vocês. Eu, particularmente, não gosto de produto de prateleira. Eu também não gosto. Eu gosto de estudar... Não tem graça. Não tem graça. Não tem mesmo. É um negócio que você adapta uma coisa pronta a uma realidade. Quando, na realidade, a gente tem que entender, a partir daquela realidade, criar uma coisa específica para estudar. A gente tem uma outra pergunta legal. Pessoal, obrigado pelas perguntas. Acho que é do Anonymous. Não veio o nome nessa aqui. A neurociência é aplicável tanto para ambiente online quanto para offline? Putz, seguramente. E, inclusive, para entender as relações entre uma coisa e outra na jornada, tanto de compra quanto na jornada de consumo, né? Porque não dá mais para... da mesma maneira que a gente não pode isolar o ser humano e colocar o break publicitário isolado, porque eles não assistem só aquilo, não dá mais para considerar o ser humano como parte de uma jornada exclusivamente offline, uma jornada ou uma jornada exclusivamente online, como isso não acontece. Exatamente. Então, assim, é absolutamente aplicável e a ciência está aí para isso. Gui Maia, Gui, obrigado por outra pergunta, cara. Num projeto de UX, como o da Danone, os testes foram realizados com quantos usuários? Pergunto, pois há uma teoria de que após 5 testes só é possível identificar padrões de comportamento. Isso são teorias um pouco... né, o que existe é o que a gente falou antes. São limitações de recursos, tanto de dinheiro quanto de tecnologia. E de tempo. E de tempo, exatamente. Quer dizer, o cara precisa tomar uma decisão. E o que é possível fazer dentro daquele tempo? Né? Então, essa questão de tamanho é muito relativa. A gente, num estudo qualitativo, tradicional, a gente faz com menos casos, mas levanta elementos e hipóteses tão consistentes sobre o comportamento do consumo que muitas decisões são tomadas dessa forma. Exato. Então, e depende também, não é diferente. E depende também do roteiro de abordagem, né, Marcos? O que o roteiro ou do eye tracking ou do eletroencefalograma, assim, que etapas a gente vai testar e que estímulos a gente vai dar, porque se você tem baterias extremamente robustas, claro que com um número de casos menor, você tem uma tomada de decisão mais... com menos casos, mais assertiva com menos casos. Agora, quando você tem baterias muito rápidas ou estímulos que você tem que... são estímulos muito simples, muito rápidos, talvez você precise, não necessariamente, mas talvez você precise de mais casos para chegar a algum resultado mais concreto ou mais preciso. Né? Agora, naturalmente, quanto mais sujeitos tiver, mais informação robusta você pode ter. A questão é uma questão de limitação. Agora, é importante dizer, essas ferramentas neurocientíficas têm uma taxa de aquisição de informações sobre o comportamento de só um indivíduo que torna a massa de dados muito grande. Por exemplo, a eletroencefalografia cria uma massa de dados que a gente tem que utilizar, os neurocientistas que trabalham conosco, físicos para poder modelar os dados, entendeu? Porque é uma coisa assim, que qualquer estudo quantitativo gera menos informação do que poucos dados. Dá um exemplo.
né? Um estudo de eletroencefalografia, o de eye tracking, que tem uma velocidade de aquisição menos veloz, digamos assim, do que a de eletroencefalografia, que ainda é muito mais. Num filme de 30 segundos, a gente faz captações de 60 informações a cada segundo por pessoa. Então, em 30 segundos, você multiplica por 60 e você vai ter a informação que você tem sobre um sujeito. Exato. Você multiplica pelo número de pessoas, então a quantidade de informação é muito grande e é isso que deixa robusta a hipótese formulada. A gente tem... Obrigado, Marquinhos. A gente tem mais... Imagina, a gente tem mais perguntas. Andréia, como é que a gente está? Temos que terminar já, né? Legal. A gente tem mais perguntas, assim, como nos outros Chroma Talks, vocês podem enviar as perguntas, a gente responde depois. E vamos tentar responder essas duas juntas, duas perguntas juntas e juntos. Tá bom. Do Gui Maia e do Gui Dorff. Existe alguma pesquisa que indica o percentual de empresas brasileiras que atualmente investem em testes que envolvam neuromarketing? Qual mercado investe mais? E o Gui Dorff diz, o estudo e a divulgação de teorias de neuromarketing deixam os consumidores mais preparados ou mais expostos às estratégias dos varejistas? Essa aqui eu posso dizer, porque assim, necessariamente você fica muito mais alvo fácil das estratégias varejistas a partir do momento que as estratégias são mais certeiras e mais precisas. Mas, ao mesmo tempo, você se sente muito mais participante de um processo de empatia com aquela marca, o que é fascinante. Então, a marca fala, de fato, com você. Agora, sobre que mercado investe mais, ou se tem alguma estatística sobre empresa brasileira que investe em euro... Eu recentemente tentei, através da Associação Brasileira das Empresas de Pesquisa, a ABEP, esse tipo de dados. Infelizmente, a ABEP não tem. O que a gente tem é dado de fora, da Exomar, que calcula aquilo que eu falei, em torno de 10%. Só que o que acontece é que muitas vezes essas estatísticas de fora são replicadas aqui dentro. Vamos pensar que sejam 10%, né, a partir da estatística europeia, porque é a única base de estimativa que a gente pode ter. Que a gente tem. E a questão do segmento é o seguinte, e dos lugares, né? Estudos de comunicação normalmente contratados pelo anunciante, né, e não pelas agências, né? Então é uma oportunidade para as agências também se diferenciarem. E estudos de trade marketing, né? Também existem alguns casos em que o setor de P&D, né? Também, usabilidade, na parte de comunicação. Eu estou, na verdade, colocando isso como se fosse... Mas é uma pesquisa para a gente rodar. Quem sabe a gente não roda essa pesquisa e descobre que percentual de empresas vem usando neuromarketing por aí. Bom, a Andréia está me dizendo aqui, quero agradecer a galera que está aqui, a Renatinha, a Andréia e o Felipe, que colocam tudo isso de pé para que a gente possa fazer esse webinar. Então, obrigado para a equipe. Marquinhos, quero te agradecer mais uma vez. De vez em quando eu ligo para o Marcos e falo, Marcos, pula 30 segundos de conversa. É isso, só precisava dessa resposta. E a gente se fala assim, às vezes 5, 6, 10 vezes ao dia, mas é assim que a gente se entende. Então, um grande parceiro, o Marcos da AEF, nosso grande parceiro de neurociência aqui na Chroma. E quero convidar vocês para mandar as perguntas, visitar os nossos canais, mandar perguntas, mandar ideias, mandar propostas, mandar projetos, enfim, a gente está aqui para discutir e construir coisas muito bacanas e chegar a consenso. Legal? Então, até o próximo Chroma Talks. Obrigado, Marquinhos. Valeu, gente. Até mais. Até breve. Tchau, tchau.